Século XXI, capitalismo em alta, autocobrança. Aliás, eu nunca vi os jovens se cobrando tanto como eu vejo hoje. E eu faço parte deste clubinho, gente. Não vou dizer que não, porque eu faço sim. Hoje em dia, descansar é um erro na visão do jovem empreendedor. É uma ansiedade para estar sempre agindo, produzindo, fazendo, acontecendo, e a pessoa acaba não querendo descansar por medo de não estar sendo produtiva. Não estar se destacando para a pessoa que empreende na internet é um erro gravíssimo. E a gente tem que pensar nisso com a mente bem aberta, porque a gente precisa entender, em primeiro lugar, que produzir e descansar são coisas necessárias, mas a gente só consegue fazer um em conjunto com o outro. A internet, ela influencia muito para isso. A gente tem acesso à vida do outro, mas não à vida real do outro. A gente tem acesso àquilo que o outro permite que a gente veja. A gente consegue ver o outro postando foto, viajando, o outro produzindo, criando conteúdo, postando vídeo e tudo mais, e aí a gente acaba fazendo o quê? É um gatilho, a gente se compara na hora, a gente quer estar também produzindo, a gente também quer estar fazendo igual ou melhor que aquilo ali. E isso é errado, gente. A gente precisa se corrigir sempre que isso acontecer, porque é um gatilho na nossa mente. E pensando nisso, hoje eu resolvi trazer um vídeo, um conteúdo sobre o que fazer quando eu não estou sendo produtiva. Vou começar falando que a produção, ela se origina normalmente de um dom que a gente tem, um dom que a gente possui, de praticar algo que a gente tem facilidade para exercer. Exemplo, eu gosto de fazer crochê. Eu amo crochê e eu domino aquilo. Mas se porventura eu vir a trabalhar com aquilo, não vai mais ser somente meu hobby, aquilo vai ser o meu trabalho. E aí automaticamente eu começo a me cobrar para fazer aquilo ali. Esse é o maior erro de todas as empreendedoras quando começam a empreender. Inclusive, eu não posso dizer que não. E o que acontece quando a gente se cobra para produzir? A gente trava. A gente tem o famoso bloqueio criativo. É claro que a origem do bloqueio criativo pode ser inúmeras outras, né, gente? Mas de qualquer forma eu quero dizer que independente do problema, a gente tem que investigar primeiramente a raiz do problema. Então eu não posso chegar aqui dizendo pra vocês o que fazer quando não está sendo produtiva. A gente descansa, a gente lê um livro, a gente... Não, eu quero entender primeiro qual é a raiz, eu quero que vocês entendam qual é a raiz desse bloqueio, né? Dessa pressão, dessa cobrança. Por que eu não posso dizer a gente tem que descansar? Porque a gente não vai conseguir descansar. A gente, quando tá querendo produzir e não consegue, a gente, ao invés de descansar, a gente se cobra pra produzir. Quando eu tô com bloqueio, eu costumo parar e analisar o porquê desse bloqueio. E como que eu faço essa análise, né? O que vocês devem estar perguntando. Eu penso assim: por que eu escolhi seguir esse caminho? Qual é o meu objetivo maior? O que brilhou meu olho quando eu escolhi fazer o que eu faço? Essa é a pergunta certa que a gente tem que fazer. Porque normalmente a gente não quer produzir porque a gente talvez não esteja mais vendo sentido no que a gente faz. E quando a gente não vê sentido, ou quando a gente está fazendo no automático, a gente esquece o verdadeiro propósito. Isso eu chamo de autoconhecimento. A gente olhar para dentro de si e perguntar: qual é o meu maior objetivo? Por que eu tô fazendo isso? O meu maior objetivo hoje, eu, Tainá, é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas através da comunicação. Por exemplo, agora eu tô fazendo esse vídeo porque eu queria muito que lá no início, quando eu me sentia muito culpada por descansar, por exemplo, ou não conseguia produzir, tudo que eu queria era que alguém chegasse em mim e me falasse isso que eu tô falando agora pra vocês. Então, quando eu não consigo produzir, quando eu não consigo criar conteúdos, quando eu não consigo gravar meus vídeos, ou não consigo criar roteiros, eu paro, eu recapitulo lá do início até agora. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Meu maior objetivo é influenciar vidas, influenciar uma geração, levar um pouco de acalento para as pessoas, para as empreendedoras, sabe? Para as mulheres que sofrem com autocobrança, com preconceito, com machismo e o escambau. Então, esse é meu maior objetivo. E aí, quando eu lembro disso, eu vejo que enquanto eu tô aqui pensando bobagem, não querendo produzir mais, tem pessoas que estão querendo ouvir tudo aquilo que eu tenho para oferecer com base na minha experiência. E aí as ideias vão surgindo e eu vejo que eu não preciso me cobrar, porque o que eu faço por amor. E é muito melhor fazer com amor. Com amor fica bem feito, né? Com cobrança, não. Legal que eu tô gravando e começou o cachorro a latir no meio da minha gravação. Mas eu não vou parar de gravar por causa disso, gente. Continuando. Essa autoanálise que eu acabei de falar agora, ela não vai poder ser feita no meio do caos. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente estiver se sentindo
com esse bloqueio criativo, quando a gente não estiver conseguindo ser produtiva, seja por um bloqueio criativo ou seja por um bloqueio emocional, para tudo que você está fazendo. Abre a janela do quarto, deixa o sol entrar, entra em contato com a natureza, ou deita na tua cama, toma uma água, pega um livro para ler, desvirtua totalmente. Porque eu costumo dizer que é nesses momentos que a inspiração vem. Não só a inspiração para criar conteúdo, mas a inspiração para se autoconhecer, a inspiração para entender o que está acontecendo aqui dentro. Vamos refletir. E faz isso tudo ciente de que tá tudo bem, porque realmente tá tudo bem. O grande problema é que a gente, quando sofre um bloqueio criativo, uma semana sem produzir, por exemplo, a gente pensa que a gente vai desistir, mas no fundo a gente sabe que não vai desistir. Se tu tá aqui ainda assistindo esse vídeo, é sinal que tu não vai desistir. Ninguém ia estar até agora assistindo este vídeo. Se fosse pra desistir, não vai. Então relaxa, tá tudo certo. Espera o teu momento de te autoconhecer e entrar em contato contigo mesma para entender por que tá acontecendo esse bloqueio, né? É dessa forma, é nesse momento que tu vai conseguir entrar em contato com o teu monstro interior, entender ele, quais são as dores dele. Por exemplo, o monstro agora interior é a raiva que eu tô desse cachorro. Mas, seguindo, continua tentando te autoconhecer, conhecer teus gatilhos, tá tudo certo, e te considera vitoriosa por estar aqui. Te considera vitoriosa por estar querendo buscar alternativas pra ti. Ok, minha fada sensata? Aguenta, respira, não surta, toma uma água e segue em frente, porque o baile continua.